Primeiramente, queria agradecer todo mundo que está presente aqui, tá, no nosso webinar. Agradecer vocês por dispensarem esse tempo aí para estar conhecendo um pouquinho mais sobre o Bloco K, tá ok? E, além disso, a gente vai falar também algumas outras coisinhas aqui também, tá? Eu vou começar aqui só para fazer uma apresentação para vocês, porque hoje quem vai apresentar o webinar para vocês é a Cássia, que é a nossa especialista fiscal aqui, né? Ela que sabe tudo e mais um pouco aí de Bloco K, vai estar ensinando um pouquinho para vocês, tá certo? Eu vou só dar uma apresentação aqui, porque tem algumas pessoas aí que não conhecem a MBM, né? Ou não são clientes da MBM, tá certo? Só para dar uma geral aí de quem nós somos, né? De quem é a MBM e o que a gente pode estar ajudando vocês, tá ok? Essa aí, até para quem é cliente também, né, e não conhece aqui a nossa sede nova, tá convidado a vir aqui em Americana, tá? Essa aí é a nossa sede nova, com 1.600 metros quadrados de construção. Então, ficou bem bonita, né? Um prédio que ficou bem bonito aqui em Americana. A gente está aqui em Americana, quem precisar fazer uma visita, quem quiser fazer uma visita aqui para a gente, vir tomar um café aqui, entendeu? Conhecer a nossa empresa, fiquem à vontade, tá? Quem já é cliente e quem também não é cliente, está mais que convidado para vir aqui, tá bom? E se precisarem de endereço, depois o Bruno vai mandar no chat aí o endereço para vocês, tá? Para quem quiser estar vindo conhecer a nossa empresa. Estamos sempre de portas abertas aí para todos, ok? Aqui é um pouco da missão da MBM, né? Que nós estamos já há 17 anos no mercado, desde 2001, certo? Essa é uma fotinha de como é a nossa recepção aqui, que está bem bacana também, né? Então, para vocês conhecerem um pouco mais. E aqui alguns números, né? Nós já estamos há 17 anos no mercado, como eu falei. Temos hoje 3 centrais de atendimento, né? Que é uma em Americana, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, tá certo? E deixa eu só parar o vídeo dos pessoal aqui. Hoje a gente já tem mais de 3.500 usuários dos nossos sistemas, tá? Em torno de 4.000 pessoas aí utilizando os nossos sistemas diariamente. E em torno de 230 mil notas emitidas por mês nos nossos sistemas, tá? Então é um know-how bem grande aí que a gente já tem, né? Quem usa o nosso sistema sabe da qualidade aí que a gente tem, né? E quem não conhece o nosso sistema, quiser conhecer, fica à vontade aí para depois no final do vídeo, ou se quiser deixar uma mensagem no chat, aí a gente pode estar entrando em contato com vocês, tá? Para fazer uma demonstração dos nossos sistemas, tá? Uma coisa legal, um diferencial da MBM, que eu acho que é bem bacana a gente informar, é que a MBM não cobra por legislações de âmbito federal, tá? Que, por exemplo, nós vimos aí que existem várias empresas que andam cobrando aí para fazer o Bloco K para o pessoal, principalmente, né? E também a nota fiscal eletrônica 4.0. Então, isso, o legal da MBM é que isso a gente não cobra, né? A nossa intenção é sempre que o cliente use o nosso sistema e o sistema sempre esteja atual com as últimas legislações, né? Com tudo funcionando para que o cliente consiga utilizar bem os sistemas, correto? Então, por isso, a gente entende que é uma obrigação nossa deixar o sistema sempre em dia para o cliente. A gente não tem que cobrar isso do cliente, tá certo? Outro número interessante é que 98% dos chamados são resolvidos no mesmo dia, tá? Porque são dúvidas simples. Como nós damos um treinamento aí bem eficiente para o pessoal, as dúvidas que restam são dúvidas simples, né? Então a gente consegue resolver sempre no mesmo dia, tá certo? E o tempo médio aí na ligação é uma média de 2 a 5 minutos aí que o pessoal fica em ligação, tá ok? Aqui falando um pouquinho da nossa missão, né? Que é oferecer soluções de alta tecnologia e de extrema qualidade, né? A nossa visão que é ser reconhecido como uma empresa inovadora e ícone no segmento de ERP, né? E a nossa meta que é criar sistemas de destaque com muita qualidade, produtividade e sempre atualizados. Com alguns estados de atuação da MBM, que hoje nós já estamos em 8 estados no Brasil, com querendo ampliar aí até 2019 para mais 12, 13 estados, né? Chegando no total de 12, 13 estados. E aqui do lado direito nós temos clientes que têm a matriz fora do Brasil e tem uma unidade aqui no Brasil e que nossos sistemas de alguma maneira integram com os sistemas do pessoal lá. Seja o envio de um relatório, seja o envio de algum arquivo, né, para poder importar esse arquivo direto no sistema que o pessoal usa lá fora, ok? Então isso é uma coisa legal também.
que a gente consegue estar integrando, né? O nosso sistema ele é bem customizável, então a gente consegue fazer qualquer tipo de integração aí entre sistemas. Os segmentos que nós atuamos hoje, tá? Existem muito mais segmentos aí que a MBM atua, mas esses aqui são os nossos carros-chefe, tá? Que a gente deseja atingir mais. Então, se vocês conhecerem alguém desse ramo aí, pode indicar para a gente, que a gente vai ficar bem feliz. E aqui as integrações que nós temos, né? Devido a essa parte do bloco K, então a gente fala das integrações, porque hoje o nosso sistema, ele integra com esses 5 softwares contábeis, tá? Que é uma integração 100%, tanto a parte fiscal, quanto a parte contábil também, né? A parte ali de débito e crédito, o nosso sistema também faz a integração, toda a parte da tesouraria, tudo isso é integrado com a parte contábil. Então hoje nós temos integração com a Sage, né? Que é a antiga Folhamatic, a integração com a ProSoft, com a Domínio Sistemas, a Contimatic e também uma integração com o Questor, tá? Que também é um sistema fiscal e contábil aí. Então, pessoal, que se tiver alguém aí que tenha esses sistemas e que tenha clientes que querem integrar para facilitar, né, a entrada de informação, tanto na contabilidade quanto nos sistemas, o nosso sistema pode estar ajudando nessa integração aí, tá certo? Então, é uma integração que funciona 100% para todos os softwares e está sempre atualizado aí com as últimas legislações que entram em vigor. Vou passar para a Cássia agora, tá? Ela vai continuar com vocês aqui. Espero que vocês gostem bastante aí, que a gente preparou com bastante carinho essa apresentação para vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Como o Takao já referenciou, né? Meu nome é Cássia. Sou analista de projeto em legislações fiscais e tributárias aqui na empresa MBM. Estamos iniciando esse webinário com o tema Bloco K do EFD ICMS-PI. O objetivo desse bate-papo é mais um alerta, né, para evitar exposições, impactos ou riscos fiscais, já que as novas obrigações fiscais promovem cruzamentos de grandes informações entre os fiscos. Os temas que nós abordaremos nessa tarde, o que é SPED, Projeto Escritural, Escrituração Fiscal Digital EFD ICMS-PI, o que declara no bloco K do EFD ICMS-PI, quando e quem está obrigado, quem deve entregar a partir de 2019, para sua empresa, o que é a obrigação bloco K? Essa obrigação pode gerar redução de custos para a empresa? Permite também identificar erros de escriturações antes de qualquer ação fiscal? O que é movimentação interna de produtos? Vamos detalhar um pouco mais o registro K200, que é o estoque escriturado, o K280, que é a correção de apontamentos. Vamos falar um pouco sobre o produto com conteúdo de importação, que é aquele que tem a FCI. Existe penalidade para não entrega do bloco K? E para identificar as operações do bloco K no MBM, e as obrigações fiscais e seus reflexos na empresa. E 2019 está logo ali, que começa as obrigatoriedades. Então, vamos iniciar os tópicos. O que é SPED? Quando eu falo de SPED, eu falo de um universo, né? Eu falo do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital. Dentro desse módulo, desse universo, eu tenho vários módulos, né? O governo disponibiliza vários módulos. O que ele fez? Ele transformou os livros fiscais, eles viraram blocos e registros de arquivos digitais. E todos estão armazenados nesse sistema público. Então, dentro dos projetos do governo, tem o conhecimento de transporte, o ECD, o ECF da contabilidade, o EFD ICMS-PI, que é o que a gente está focando hoje dentro do bloco K, o EFD Contribuições, EFD Reinf, E-Financeira, E-Social, NFE, NFSE, MDFE e NFSE. Então, esses são os projetos que fazem parte desse universo. Então, falando um pouquinho do projeto da Escrituração Fiscal Digital, que é o EFD ICMS-PI. Vários blocos desse SPED, né, vamos dizer assim que ele tem um apelido de SPED fiscal, já estão sendo entregues para o governo mensalmente. Dentro deles, quais são os blocos que estão sendo entregues? O bloco 0, que é o de identificação, o bloco C, que é os documentos fiscais, as notas de entradas e saídas, o bloco D, que é serviços, transporte, comunicação e telecomunicação, o bloco E, que é a apuração do ICMS e do IPI, o bloco G, que é o controle de crédito do ICMS do ativo imobilizado,
o bloco H, que é o inventário físico que você já demonstra para o governo anualmente qual que é o estoque das mercadorias. O novo bloco K, que controla a produção e estoque mensalmente das mercadorias. Bloco 1, que são outras informações, e o bloco 9, encerramento. Então, a gente vai focar um pouco mais dentro dessa nova opção, que é o bloco K. Só para a gente deixar claro, nós temos um novo bloco K, não tão novo assim, que é referente ao ECD, que é da contabilidade. Então, às vezes, as pessoas confundem quando está falando de bloco K, mas são coisas totalmente distintas. Aqui, ele trata estoque de mercadoria, a parte que trata ICMS e IPI. Então, o que vai ser entregue? O que vai ser declarado nesse bloco K? Né? Quais são as suas obrigatoriedades? Lá ele pede a ficha técnica dos produtos, né? Vamos dizer assim, que é a receita do bolo, as perdas do processo de produção, ele solicita percentuais por unidade produzida, a ordem de produção com a informação de início, fim e a quantidade acabada, produtos finalizados e produzidos, inclusive os terceirizados. Então, se eu mando produtos para industrialização, essa informação também vai para o governo. Insumos utilizados e consumidos, quais a quantidade utilizada em cada OP para eu produzir um produto, quanto que vai de insumo consumido. A movimentação interna de mercadoria, que é um exemplo quando ocorre uma não conformidade, nós vamos falar mais detalhadamente desse item. Esse item ele vai ter que mudar a cultura das empresas hoje. Depois também tem o reprocesso, reparo de produtos, desmontagem, produção conjunta, que é a produção de mais um produto resultante de única matéria-prima. Por exemplo, se eu tenho leite desnatado e a nata. Então, o mesmo produto, eu tenho uma produção conjunta. Estoque escriturado próprio e em terceiro, mensal e somente para certos tipos de produto. Esse é o novo registro dentro do bloco que vão ser exportados a partir de 2019. Correção de apontamentos, quantidades de estoque lançadas em períodos anteriores, eu lancei no estoque escriturado e tive que corrigir informações anteriores. Então, é esse o registro que vai ser levado dentro desse bloco K. Bom, quando e quem está obrigado a essa nova obrigação do governo, né? Então, estão obrigados as empresas escalonadamente, de acordo com as atividades econômicas, indústria, equiparados à indústria e atacadista que estão dentro do grupo 462 e 469 do CNAE. A escala de obrigatoriedades, apenas do registro K200 e K280, ela se iniciou em 2016 para os fabricantes de bebidas e 2017 para as indústrias da divisão de CNAE de 10 a 32 com faturamento igual ou maior que 300 milhões. E agora, em 2018, indústria com faturamentos igual ou maior que 78 milhões. Esse faturamento ele foi baseado em dezembro de 2016. No ano de 2016, inclusive, nós já temos alguns clientes que já estão utilizando essa informação, já estão transmitindo desde janeiro. E agora, 2019, que são os demais estabelecimentos industriais equiparados à indústria e os estabelecimentos atacadistas classificados no 462 e 469 do CNAE. Então, essa é a nossa preocupação, porque será que todos estão cientes de que desde que ele é uma indústria, independente do faturamento, ele tem que começar a entregar essa obrigação em janeiro? Então, a gente vai abrir um pouco mais, dando algumas orientações aí para a gente chegar com um resultado legal em 2019. Agora, quem deve entregar a partir de 2019? A partir de 2019, o bloco K completo, com todos aqueles itens que eu demonstrei para vocês, com todas essas fichas aqui, ele vai ser obrigatório para quem tem um faturamento acima de 300 milhões de reais. Então, esses começam, a partir de 2019, a entregar a sua ficha técnica, a sua ordem de produção, todas essas informações. As demais indústrias e equiparadas e atacadistas, em 2019, elas vão começar com os registros K200 e K280. O de 78 milhões já está entregando desde janeiro de 2018
e as demais começam, então, agora apenas os registros K200 e K280, que é o estoque escriturado mensal e a correção de apontamento desse estoque escriturado. O que é para você, para sua empresa, essa nova obrigação? É apenas um custo Brasil em momento bastante inoportuno? É apenas mais um reporte de informações ao governo? Serve para avaliar os riscos e o nível de exposição fiscal das operações da empresa declaradas ao fisco? Vai utilizar essa nova obrigação como uma forma de gerar novas oportunidades de ganho para a empresa, inclusive para a manutenção de benefícios fiscais? Trata esse assunto de forma departamentalizada, sem avaliar a sinergia do negócio e sem buscar um olhar do todo? O que é para a sua empresa? Precisaremos reavaliar e, nesse caso, ele vai haver uma grande unificação de departamentos. Por quê? Quando a gente fala em bloco C, por exemplo, EFD, ICMS, PI, você está pensando no pessoal do fiscal sentado lá na mesinha fazendo a sua entrega das suas obrigações fiscais. Agora, quando a gente fala em bloco K, ele vai envolver todos os departamentos da empresa. Ele vai envolver o chão de fábrica, onde as pessoas estão acostumadas simplesmente a estragar um produto e dar um chute do lado e deixa, é perecível, pereceu. E ali, qual a comunicação que esse pessoal do chão de fábrica tem hoje com o pessoal que está lá na contabilidade? Qual que é a ligação que eles têm? Como que está sendo essas perdas, como elas estão sendo escrituradas hoje? Então, vai ser necessário haver uma sinergia de todos os departamentos, inclusive dos proprietários, dos diretores, que eles têm que ter a consciência da necessidade da implantação desse projeto. Desde o começo dele, ele tem que ser muito bem construído para um resultado legal lá na frente, né? E aí, como dica, o que eu digo? Aproveite a oportunidade para melhorar seus processos internos, diminuir os custos de produção, gerar mais faturamento, aumentar a competitividade e, consequentemente, a lucratividade. Vai haver riscos, desafios, porém oportunidades. Então, vamos, né? Como não tem como fugir dessa situação, então vamos agarrar as oportunidades, ok? Essa é a minha sugestão. Aí, agora, essa obrigação pode gerar redução de custos para a empresa? Por exemplo, quando eu faço para a gente fazer a implantação desse novo projeto, para fazer a análise dessa nova obrigação, nós vamos ter que começar, no mínimo, reanalisando se todas as NCMs, todas as classificações fiscais utilizadas para os produtos estão corretas. Nesse momento que eu estou fazendo essa identificação, eu posso encontrar alíquota e exceção tarifária do Imposto Federal, IPI, por exemplo, com alíquotas incorretas, alíquotas maiores, alíquotas menores. As duas situações, ela implica em dificuldades para a empresa, porque se ela é alíquota menor, ela vai ser fiscalizada e vai ter que prestar conta desse valor que foi recolhido a menor. E se ela está maior, ela vai também gerar um custo para a empresa, né? E dentro dessas novas análises, o que pode ser identificado? Está usufruindo de todos os benefícios disponíveis para cada classificação fiscal dentro do ramo de atividade para a sua empresa? Então, tudo isso analisando, pode-se haver uma redução de custo. Aí, uma coisa muito importante, o controle de produção realizado de forma adequada, ele vai contribuir para o aumento significativo da produtividade e uma considerável redução de custos. Ele proporciona uma visão rápida, porque quando você tem seus processos todos organizados, você consegue rapidamente identificar uma falha e corrigi-lo, né? E, inclusive, isso pode afetar o descontentamento do cliente. E essas falhas, elas sendo antecipadas, revista no reprocesso, ela já pode ser evitada antecipadamente. Esse novo projeto permite identificar erros de escrituração antes de qualquer ação fiscal? Será? Como a movimentação da gestão de estoque de produtos próprios em terceiro insumo estão integrados mensalmente com o controle contábil fiscal?
Você sabe, vocês estão integrados tanto em relacionamento, a empresa, o pessoal do estoque, junto com o pessoal de contábeis, estão tendo essa sinergia de relacionamento? Como está essa integração hoje? Para o federal, né, para o governo federal, é fundamental que a base da tributação do imposto de renda esteja de acordo com a legislação. E essa base do imposto de renda, ela vai depender dos custos que devem ser exatos para chegar numa base correta. Então, se eu não tenho uma integração correta dos meus produtos, dos meus consumos de produtos, eu não chego num custo correto, né? Então, tem todo esse risco que pode ocorrer. Já no âmbito estadual, a visão do governo, o que ele é? Desde que as mercadorias elas não sumam e reapareçam no estoque sem que haja uma rastreabilidade por documento fiscal. Então, eu não posso, de um mês para o outro, surgir com uma nova mercadoria sem ter uma base fiscal para alimentar aquela informação. Hoje, nós vamos dizer que, a partir do bloco K, OP, né, ordem de produção, será um novo documento fiscal para o governo, porque você vai estar informando mensalmente o controle numeral dessas OPs, inclusive a data de início, a data de fim, a quantidade que já foi produzida, toda essa informação. Então, também como rastreabilidade de produtos, né, vai ser uma ordem de produção, além das notas fiscais e as outras situações que já existem hoje. Outra situação que a gente pode estar analisando, confrontando o consumo de materiais direto versus a produção do mês. Então, como que está esse resultado lá na contabilidade? O consumo, né, e versus a produção que foi produzido no mês. Como está e diante do que a gente vai começar a declarar agora no bloco K. Tem sinergia com todas as informações? Precisamos estar sempre atento. A sua contabilidade, ela utiliza com certeza já um sistema fiscal, né? Ela já está fazendo essas integrações. Então, hoje, ela já deve estar levando essas informações para o governo. E a gente sabe que as informações de contabilidade, ela tem um contencioso fiscal, ela ajusta os registros para refletir no processo produtivo, fortalecendo a defesa. Então, ele serve como um princípio de contraditório. Então, como estão essas informações, materiais versus produção versus custos, na sua contabilidade? Como que ele vai ser, pode ser utilizado como um contencioso fiscal? Tudo isso é importante que a gente pode identificar antes de qualquer ação fiscal e estar fazendo, reanalisando esses processos. Outra situação. Para a fiscalização, o estoque escriturado, que é informado no K200, que mais à frente nós vamos ver ele mais detalhado, ele é resultante da seguinte forma. É o estoque final do mês anterior, ele responde ao estoque inicial do mês seguinte, mais as entradas, mais produção, mais as movimentações internas, menos saídas, menos consumo e menos as movimentações internas de saída. Isso, basicamente, para o governo, ele entende que com essa simples operação, com esse simples continha, ele identifica qual que deve ser o seu estoque final. Então, hoje, a gente ainda tem um gargalozinho aí, porque a produção, né, essa parte de produção ainda não está sendo entregue para o governo. Então, ainda você tem assim, mas mesmo assim, o que acontece? O governo, ele, como você já tem essas informações e as empresas de grande porte já estão integrando os blocos K, ele já tem uma noção, ele já consegue identificar a engenharia e estrutura básica de componente dos produtos. Então, ele sabe que para produzir uma bicicleta, né, geralmente vai ser um guidão. Então, ele já tem algumas informações que é fácil já para ele rastrear, mesmo não tendo ainda a entrega da produção no bloco K, nessas empresas que vão estar entregando apenas o K200. Porque ele vai ter essa continha mensalmente, estoque final, mais entradas, menos saídas. Mensalmente, ele vai analisando o seu processo de trabalho, né? Em questão a essa preocupação, eu falo assim, que alguns cliques do governo, ele consegue chegar nesse resultado. Porque hoje, o cruzamento de dados das informações,
a mercadoria nem saiu da empresa, você já autorizou uma nota fiscal eletrônica que os estados onde essas mercadorias vão circular já estão sabendo dessa mercadoria e ela ainda está dentro do seu depósito. E o governo já começa a partir daí fazer alguns rastreamentos. E com base nisso, eu trouxe para vocês aqui, se vocês consultarem na internet, vocês vão encontrar a revista Fato Gerador, ela chama Revista Fato Gerador, é a número 13, ela foi publicada em outubro de 2017 pela Receita Federal do Brasil, é uma revista da Receita. E aí tem uma seguinte matéria lá, dados das redes sociais são utilizados de forma rotineira na análise e seleção de contribuintes para fins de fiscalização. Então, eles estão entrando nas redes sociais dos empresários e analisando se o porte de vida dele condiz com o que ele está sendo declarado. Então, isso ele já tem pego, conforme você pode ler lá na matéria, vários laranja, né? Entre aspas, eles mesmos usam esse termo laranja, que estão na frente da empresa, e ele mostra uma estimativa que já foram fiscalizados uma média de 2.000 contribuintes e um valor sonegado na ordem de R$1 bilhão já foi recuperado através de pesquisas em redes sociais. Agora vamos trazer isso para o Bloco K e para o mundo do universo digital do governo que a gente já vivencia hoje. As notas que já estão autorizadas desde 5 anos atrás, que ele pode fazer esse levantamento e ter as informações e rapidamente observar. A nota fiscal que foi emitida dia 10 de janeiro de 2015 está lançada na compra no destinatário dessa mercadoria? O que pode muito acontecer? A empresa que fez a venda da mercadoria, por um motivo, foi necessário fazer o cancelamento da nota fiscal. Porém, já teria passado, vamos dizer, as 24 horas. Então, o fornecedor, ele não consegue mais fazer o cancelamento da mercadoria. Ele, geralmente, não vai te ligar e falar assim, opa, eu não consegui, eu tive problema com essa nota e eu estou fazendo uma nota de entrada de devolução para mim, eu não estou conseguindo cancelar. Então, o que acontece? Para o governo, essa nota fiscal foi emitida contra o seu CNPJ e lá no seu EFD, no seu SPED, essa nota não foi lançada. Para o governo, a visão que ele tem é isso. Então, ele está fazendo os levantamentos dos últimos 5 anos e ele já tem essa informação lá disponível para você. E aí, como que você vai se manifestar até você provar tudo isso? Então, essas verificações, essa preocupação das informações que são enviadas diariamente nesse bloco, ela exige muita atenção e seguridade do que você está falando para o governo. Dentro desse tópico, né, que a gente falou de permitir identificar erros de escrituração antes de qualquer ação fiscal, eu sugiro que você medite se é possível antever e corrigir algum processo habitual ou eventual da sua empresa, que pode implicar em sanções fiscais. Então, às vezes, algum processo, vamos dizer, entre aspas, simples, mas que não está de forma apresentável para o governo, qual a implicação futura fiscal que isso pode ocorrer? Né? Então, assim, ajudando vocês naquele esquema assim, de meditação, vamos, assim, junto com pessoal da produção, contabilidade, fornecedores, vamos todos fazer uma análise e rever quais são os nossos processos. Aí, dentro eu sei que eu ia perguntar se eu estou falando rápido, mas isso eu já tenho certeza. Pessoal, dentro dos tópicos que nós listamos lá, né, nós falamos do que é movimentação interna de produtos. Esse movimentação interna de produtos, ele corresponde ao registro K220 do bloco K. Não é um dos registros já obrigatório a partir de 2019. Ele apenas será agora a partir de 2019 para as empresas que faturam mais que 300 milhões. Então, esse registro K220, que eu até citei no começo, eu acredito que ele vai ter que mudar culturas, assim, da nossa vida inteira em relação ao processo de produção, ao processo de eliminação de produtos, Então, hoje, como que acontece? Essa movimentação, o governo quer saber o seguinte, um produto que hoje ele foi finalizado como camisa,
Aí ele não passou ele deu um produto não conforme, ele não passou na qualidade. Então, o meu estoque, que foi gerado ali 50 camisas, daquelas camisas, 10, elas não passaram na qualidade. Elas vão deixar de ser o meu produto 10, camisa top, e vai passar a ser o meu produto 11, camisa refúgio, camisa qualidade 2, alguma coisa assim. Essa movimentação interna do produto, o governo precisa saber através de registros. Então, eu não vou... Hoje, geralmente, o que a gente utiliza no software? Você dá baixa de estoque naquele produto camisa e você faz um novo inventário para o novo produto que essa mercadoria se movimentou, vamos dizer assim. Esta informação, ela não poderá mais ser dessa forma. Eu vou ter que utilizar um recurso correto, que inclusive já está desenvolvido no sistema, você já pode estar utilizando essas informações, mapeando e fazendo os levantamentos, porque como é uma mudança de cultura, vai se levar um tempo muito grande para que as pessoas adequem a essa nova situação. Então, se você já quiser começar a fazer desta forma, então, movimentação de mercadoria interna do produto é praticamente um produto que passa a ser outro produto, mas sem sofrer transformação. Então, ele pode, de repente, virar uma sucata. Então, como que eu vou mostrar para o governo que hoje era 0 sucata, em janeiro de 2019, e em fevereiro de 2019 eu apareci com estoque de 15 sucatas? Da onde veio isso? O governo precisa saber dessa movimentação. Então, se ele tiver uma rastreabilidade desse produto, sem problema, está justificado. Desde que essa rastreabilidade de produto, essa movimentação, ela não seja a produção de um novo produto, né? Tem uma outra situação que também é considerada movimentação interna e que o software MBM também já está atendendo, é quando eu faço a produção do meu produto, eu finalizo como cebola, eu vendo cebola, porém, o meu cliente, ele quer que na nota fiscal, esse texto, ele não vá como cebola e nem o meu código que eu emiti o meu produto. Então, o meu código era 001 e a descrição era cebola. Porém, o meu cliente precisa que chegue lá como código 433 e a descrição precisa ser cebola tamanho P. Então, para o governo, quando ele pegar a sua nota fiscal eletrônica, já que isso é permitido, então ele vai pegar a sua nota fiscal eletrônica, você fez uma venda de um produto 433, cebola tamanho P. Ele vai lá no seu estoque, no seu K200 que você entregou o mês passado, você não teve nenhum produto com esse nome, nem com esse código, e você não teve nenhuma compra, nenhuma produção desse produto com esse código e com essa descrição. Então, este também é um caso que é necessário se fazer uma movimentação interna do produto. Então, o meu cliente pegou 2 kg de cebola, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma movimentação do meu código 001 cebola para o código 433 cebola P. Então, essa informação, no fechamento final, o governo já consegue entender da onde surgiu aquela mercadoria. Ela não é uma mercadoria nova, ela foi apenas movimentada de código, né? Então, essa também já é uma opção que, se configurada, já é possível transmitir também no bloco K. E aí, hoje, como essa empresa tem tratado essas situações? Quando a mercadoria ela passa a ser sucata, quando ela tem uma não conformidade no processo de qualidade, como que vocês têm tratado essa situação hoje no sistema? Geralmente faz ajuste de inventário, transação diversas, é isso que você tem feito? Tem que mudar essa cultura. Vai ser necessário lembrar-se que tem que fazer uma movimentação. Eu tenho que transferir para um produto existente, para um produto que não seja uma nova produção. E o governo vai precisar totalmente dessa rastreabilidade de itens. Então, às vezes, do nada, alguém resolve mudar a descrição do produto, o código do produto. Hoje, para fazer isso, a pessoa tem que ter consciência fiscal do que ele está fazendo essa alteração. Porque o mês passado eu entreguei um K200 com a cebola. Agora eu resolvi mudar o nome dela para cebola importada
número 5. E aí, como que surgiu do nada esse estoque no mês seguinte na sua empresa? Então, o governo precisa de uma rastreabilidade. Pode, então, ser através de documento fiscal, pode ser através de uma produção, né, que seria o documento ordem de produção, e esse novo documento, que ele não é visível impresso, ele é apenas um arquivo digital, ele é apenas um movimento digital, vamos dizer assim, dentro do sistema você consegue visualizar como relatórios, dentro do CARDEX, algumas situações assim. Porém, para o governo, isso vai ser apenas um registro de informação digital. Essa mudança, né? O que você acha quando você chegar lá no seu chão de fábrica, lá no pessoal que está lá na correria, suando e fazendo os teus produtos e desenvolvendo, e fazer essa informação, ó, quando o produto ele for não conforme, você vai ter que vir aqui no sistema, a situação agora vai ser tratada desta forma, né? Isso vai ser fácil? Eu acredito que isso não vai ser fácil. Por isso que a gente trata isso como mudança de cultura. E por isso eu sugiro que vocês já comecem a fazer isso, mesmo que esse K220 ainda não está obrigatório em janeiro de 2019, mas já crie esse hábito de já ir migrando essa situação para não ter um impacto muito grande quando isso for definitivamente obrigatório. E como que está a sua contabilidade? Peço para você uma atenção quanto a isso. Ela está preparada para receber essas informações? Porque hoje ela já está transferindo o bloco K, o bloco H, o bloco C, o bloco 0, que a gente viu lá no início. A contabilidade já está fazendo a transferência desses arquivos digitais mensalmente para o governo. Né? Qual o código de produto que a sua contabilidade está utilizando? Se ela não faz por integração fiscal, que ela usa exatamente os dados que você tem no seu banco de dados levado para lá, se ela faz através de importação de XML, por exemplo, como que é tratado esses códigos dentro do sistema fiscal? Os códigos de produto que a contabilidade está enviando hoje são exatamente os códigos de produtos que você está fazendo no sistema? Isso vai ser muito importante, vai ter que ser readequado, porque, como eu disse, você vai ter um final de mês com uma certa quantidade de um produto e depois no outro mês você vai ter um outro produto que não existia e o governo vai te abordar questionando de onde surgiu esse produto. Outras informações que são extremamente importantes estarem muito bem alinhados com o software contábeis. O tipo de item. Cada produto ele tem um tipo de item. O SPED ele disponibiliza uma lista de tipo de item. Exemplo, matéria-prima, mercadoria para revenda, produto acabado, enfim, ele tem uma lista de tipo de item. Então, eu preciso ter vinculado ao meu produto esse tipo de item. Como que ele está vinculado lá na contabilidade? Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica, eu fabrico ração. Então, a minha fábrica, ela vai fabricar a ração do PET como o código produto acabado, certo? 01, produto acabado, desculpa, não recordo o número. Ele vai, então, produzir. Ele vai fazer uma transferência dessa mercadoria para a filial dele. A filial, ele vai vender esse produto, lá para essa filial, esse produto não foi fabricado lá. Ele é apenas um produto com o tipo de item mercadoria para revenda. Então, como que está alinhado essas informações, tanto no software, né, no MDM, e na contabilidade? Vocês estão alinhados todas essas situações? Né? Unidade de medida, gente. Unidade de medida é extremamente importante para o governo, porque eu posso ter 300 metros de tecido que vai se converter em 15 camisas. Então, o governo ele precisa exatamente dessas medidas, dessas unidades de medidas, as conversões exatas, porque quando ele tiver também a informação da receita do bolo, vamos dizer assim, ele vai precisar para fazer um confronto dessas informações e ter certeza que tudo que comprou, que entrou na sua empresa, saiu de alguma forma, né? Aqui tem a lista, que eu acabei de falar para vocês, dos tipos de item que são necessários para cada produto. Então, ó, o 00 que seria mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produtos em processos, produto acabado, subproduto, produtos intermediários
intermediário e outros produtos. Esta lista aqui são somente dos itens que vão gerar o K200. Então, eu não, por exemplo, 06, algum produto que seja de uso e consumo, ele não está nessa lista. Somente esses tipos de produto deverão ser exportados e integrados no registro K200, que é o estoque escriturado, que inicia sua transmissão a partir de janeiro de 2019. Tá? Então, dentro disso, olha a importância de você reanalisar como estão os cadastros no sistema. Há a possibilidade de você ter uma matéria-prima aí, sua, com um tipo de produto, material de uso e consumo, porque alguém cadastrou errado lá há muito tempo e ninguém nunca mais olhou essa configuração? Olha o perigo de você ter uma informação incorreta nesse nível e que aparentemente ela é tão escondidinha, né? Só que olha o efeito que isso vai produzir quando você gerar o SPED dessas informações, né? Aliás, essas informações, esses perigos, vamos dizer assim, eles já ocorrem hoje, porque você já entrega o registro 0200, que é o cadastro do produto, que leva essa informação, você já entrega o bloco C, que tem as notas de entradas e saídas dos produtos com esses cadastros. Então, assim, isso já ocorre. Então, a gente está alertando porque depois com esse K200, que começa a ser mensalmente vistoriado pelo governo, vai ficar muito mais fácil e transparente para ele fazer qualquer investigação. E, às vezes, apenas por um erro de cadastro, você pode cair em alguma penalidade fiscal. Aqui, eu trouxe novamente a fórmula que ele faz para ter esse resultado. Então, ele vai pegar o estoque final do mês passado, que será o estoque inicial desse mês, mais os seus produtos de entradas produzidos, as movimentação interna, que agora você já entendeu o que é uma movimentação interna, certo? Vamos relembrar aqui um exemplo, uma mercadoria que foi transferida por não conformidade para um novo produto, menos todas as saídas, consumo do produto para gerar um novo produto e a movimentação interna no sentido de saída também. Então, com essa pequena continha, o governo consegue conferir se o seu estoque escriturado, o registro K200 enviado, realmente foi de forma correta. Ainda falando desse registro, né, do K200, aqui eu trouxe um exemplo, uma demonstração. Então, vamos supor que em dezembro de 2018, o seu contador vai entregar o inventário, que é o bloco H do EFD-ICMS-PI, contendo a seguinte informação. Ele vai informar lá, tecidos, 5 metros de tecido de estoque próprio, só. Ele vai ter camisas, peças, 0. Para o SPED, pessoal, quando eu informo, tanto faz eu informar camisa, peças e a quantidade 0, ou se eu não informar esse item na declaração mensal, o governo também entende que é 0. Então, não obrigatoriamente eu preciso levar. Então, vamos supor, como não tinha camisa no estoque, em dezembro esse produto nem apareceu lá no seu inventário de dezembro de 2018. Quando vai ser em janeiro, que você vai fazer o fechamento, vai fazer a entrega do bloco K200, que é o novo registro que entra em obrigatoriedade em janeiro, que vai lá? Vai no estoque de tecidos 0 metros e uma quantidade de 43 mil camisas. Ah, tá, mas tudo bem, 5 mil metros eu produzo mesmo 43 mil camisas. Mas e aí? Você tem um processo de produção dentro da sua empresa? Você tem aí contratado as pessoas que vão cortar o tecido, as máquinas que vão costurar. Lá no seu livro caixa, na sua contabilidade, você está tendo custos e consumo desses produtos? Ou você simplesmente está enviando para uma terceira empresa para fazer uma industrialização e depois esse produto já vem pronto para a sua empresa? Esse caso que eu quero alertar. Então, às vezes, eu já encontrei pessoas falando no sentido assim, não, a minha empresa não faz produção. Eu compro tecido e mando tudo para outra empresa, ela faz as camisas e eu vendo só camisa. Então, aí tem pessoas que entendem que nesse sentido ela não teria que fazer
ter preocupação com o bloco K. Muito pior, pessoal, muito pior. Porque aí você declaradamente, num mês, informa que você tem estoque de um produto e no outro mês você informa estoque de outro produto, fora as notas fiscais de saída, de vendas, né, que vão circular um novo produto que não existia. Aí o governo vai, então vai lá no bloco C. Ele não teve, ele vai ter no bloco C alguma remessa de industrialização e retorno de industrialização com terceiros. Também não encontra. Então, assim, né, fica muito claro, muito fácil e prático para o governo, que chama a atenção do governo para fazer uma fiscalização em cima dessa situação. Então, assim, trazendo como reflexão para você que as movimentações de terceiro hoje, como que estão sendo feitas, como que estão sendo controladas, né? O que eu proponho? Dezembro de 2018, na entrega desse inventário, vai ser extremamente importante que seja um estoque entregue com consciência fiscal, contábil, e que os produtos que sejam entregues ali sejam recontados, que tenham ciência que eles existam mesmo, ou que eles não estão em terceiros. Se eles estão em terceiro, que sejam declarados corretamente no inventário. Por quê? Quando começar a partir de janeiro, essas informações elas vão ser enviadas mensalmente para o governo, tá? Bom, fechando aí esse registro K200, que é um dos novos, né, que vão ser enviados agora em 2019, e um outro registro que também vai ser obrigatório é o registro K280. O que é esse registro K280? Ele é correção dos apontamentos dos estoques escriturados. Então, no caso do meu exemplo aqui anterior, do tecido, eu identifico lá em janeiro que eu enviei incorretamente que eu não tinha 5.000 metros de tecido. Eu tinha 8.000 metros de tecido. Foi um problema de contagem, de alguma identificação futura que você viu que foi incorreto o valor, a quantidade para o governo. Então, o que você vai se utilizar? Qual o recurso que você vai utilizar? Você vai informar ele através do K280 e vai falar assim, ó, o estoque lá de janeiro, de dezembro, que era do item XYZ, que era 000 tanto, ele agora, o correto, aí você vai fazer nova informação da nova quantidade que deveria ser o correto. E agora, isso é simples? O que isso traz de alerta para o governo? Qual o impacto que isso vai ocorrer lá para a fiscalização? Ele vai rever todas as suas escriturações anteriores? Como que isso vai ficar? Então, o que pode, às vezes, acontecer? Você percebe que houve esse erro de contagem, ou algum erro que alguém esqueceu de lançar nota fiscal de entrada, e aí percebeu-se que a quantidade não era, tudo bem. Quando você vai refazer, você vai reabrir o período, por exemplo, no software, lá, eu estou no mês de julho, eu vou reabrir o período lá em janeiro e vou ajustar a quantidade de um item em janeiro. Se essa quantidade de item que você ajustar em janeiro, quando você vir recalculando ela para frente, ela impactar em todos os meses tiverem alteração das quantidades, o sistema vai gerar um registro K280 para cada mês, para cada item que houve correção, vamos dizer, do apontamento, daquilo que já foi entregue para o governo. Mais para frente eu vou mostrar um exemplinho aqui para ficar mais claro. Então, assim, se o estoque ele tem aquela organização, aquelas contagens cíclicas que faz ali diariamente, que acompanha, o que ele pode? Muito brevemente entender e perceber que houve um erro e que necessita de ajuste, e isso vai ser feito dentro do próprio mês, a correção com os documentos fiscais corretos, com as operações corretas, sem que precise fazer uma correção de apontamento. Então, falando novamente em mudança de cultura, hoje qualquer usuário do software não tem nenhuma preocupação em reabrir um período lá, seja em que época, fazer um ajuste de inventário e vir recalculando isso tudo para frente. Gente, a partir de agora, vocês precisam ter pessoas treinadas para isso, porque eles não podem simplesmente fazer isso sem ter uma consciência fiscal dos impactos que isso vai ocorrer negativamente para a empresa.
Então, vai ser necessário também uma mudança de cultura nesse sentido. Outra situação, pessoal, que a gente trouxe aqui para a lembrança de vocês, é que como que vocês fazem hoje o ajuste de estoque quando ocorre perda, deterioração do produto, roubo? Como que vocês fazem hoje? Você simplesmente entra no sistema e faz um ajuste de inventário? Faz uma transação diversa? O que você faz? Lembrando que até 2015, o Estado de São Paulo era proibido, não era opcional, era proibido a emissão de nota fiscal para esses fatos. O que ele mudou radicalmente? De proibido até dezembro de 2015, ele passou para obrigatório, a partir de 2016, a emissão de documento fiscal para a informação dessa baixa de estoque. Né? Então, se houve perda, roubo, deterioração, qualquer situação, eu sugiro que vocês leiam o decreto 61.720 de 2015, que lá você vai ver todos os procedimentos que vão ser necessários. Aqui eu estou tratando mais especificamente em baixa de estoque, mas lá você vai ter mais informações em relação a crédito dos impostos, estorno dos créditos, né? Então vai ter mais situações assim que eu aconselho você a estar analisando. E aí, o pessoal lá do chão de fábrica, quando é deteriorado um produto, quando ele se perde, qual a ação que hoje o pessoal do chão de fábrica tem em relação à emissão do documento fiscal? Ele entra em contato com o departamento fiscal, com o pessoal de emissão de nota, é feito isso? Então, há necessidade também, às vezes, de mudança de cultura. Outra informação também é sobre a requisição de materiais. Como até então era proibido a emissão de nota fiscal para esse tipo de baixa de estoque, então, quando o produto ele era originalmente adquirido para comercialização ou industrialização do produto, daquele produto pela empresa, e posteriormente esse produto foi utilizado para autoconsumo dentro da empresa, qual que seria a cultura de hoje? Vai no sistema, emite uma requisição de materiais, né, baixa esse estoque e depois a contabilidade faz o ajuste direto na contabilidade, fazendo a baixa desse produto. Gente, a partir de 2016, isso não é mais permitido. Ele agora é obrigatório a emissão de uma nota fiscal quando para baixa de estoque de materiais que foi originalmente adquirido para comercialização e industrialização e numa posterior situação ele foi utilizado como autoconsumo. Então, eu revendo luvas. Então, eu comprei lá uma quantidade de luvas, está no meu estoque. Daquelas luvas que eu comprei para comercializar, eu tirei 10% daquela quantidade para que o meu pessoal utilizasse na operação dos produtos. Eu usei internamente, foi um autoconsumo. Então, essa quantidade ela tem que ser representada através de nota fiscal para fazer baixa de estoque. Mas tudo isso eu aconselho que você veja com a sua contabilidade, para que ele te faça os alertas mais corretos dentro do enquadramento de cada tipo de empresa. E esse que eu trouxe especificamente é para São Paulo, mas a maioria dos outros estados já eram obrigatória a emissão da nota fiscal para baixa de estoque nessas situações, né? E aí, dentro disso, tudo isso que a gente falou aí de mudança de cultura, qual o seu operador que vai estar treinado e com consciência fiscal para aplicar essas rotinas, sabendo dos impactos que isso pode causar, né? Então, assim, vamos ter que rever toda a operação para garantir um sucesso dessa declaração e não chamar a atenção do governo sendo desnecessário, né? Então, solicite para a sua contabilidade os procedimentos fiscais para fazer essas baixas de estoque. Aqui eu fiz uma demonstração do registro K280. Aqui dentro um exemplo do registro K280, então vamos supor, eu estou no mês de julho e eu já entreguei lá no meu registro K200. Em janeiro eu tinha o estoque do produto X, 100, fevereiro 250, 330, março, abril, maio, junho, julho. Quando chegou julho, eu percebi que houve um erro lá em fevereiro. Então, o que eu fiz? Eu reabri meu estoque e fiz um ajuste de inventário em fevereiro. Então, a partir do momento que mudou a quantidade
fevereiro, desculpa, mudou para março, mudou para abril, mudou para maio e mudou para junho. Quando eu estiver fazendo a apuração, a geração do registro do bloco K no mês de julho, o sistema vai gerar um K280 para cada mês desse produto, informando ao governo. Olha aqui, o que foi alterado? O K200 foi declarado 250, o correto era 230. Foi declarado 330 em março, o correto era 320. Então, pessoal, é muito importante ter consciência para fazer abertura de competência e fazer alterações de quantidades em períodos anteriores. Então, nós temos aí pouco tempo para adequar essas novas culturas, mas, assim, estamos antecipando, né, e precisando da gente, a gente está aqui para dar um apoio. Outra informação que é importante a gente atentar, hoje, os produtos com conteúdo de importação, eles declarados na FCI, ele, acima de 40%, ele te dá a oportunidade do benefício de fazer a venda interestadual com percentual de 4%, certo? Nas operações interestaduais. E hoje, depois do bloco K, que eu vou informar as informações de conteúdo de consumo desses produtos, olhando pela ótica do bloco K, ela condiz com os percentuais declarados na sua FCI? Será que depois dessas informações eu não tenho que reaver as alíquotas? Ou, para aqueles que eu já use hoje 7% e 12%, eu consigo identificar que eu tenho uma redução para 4% ou vice-versa. Então, também é uma situação que deve se tomar cuidado com os percentuais declarados na FCI versus bloco K. E agora, tem penalidade a não entrega desse bloco? Né? Mesmo que dentro desse bloco, aí em dezembro, nós estamos apenas com a obrigatoriedade de 2 registros, mas a gente trabalha com o nome de bloco. Então, como que tem? A legislação do IPI, ela retrata como o EFD, ele atende tanto ao IPI e ao ICMS, então, nós vamos ter nos âmbitos federal e estadual, cada um o seu tipo de aplicação de multa. Então, para o IPI, a entrega da multa em atraso será de 1% sobre o valor do estoque, acrescido de R$ 500 para optantes do Simples e R$ 1.500 para empresas, acrescendo R$ 1.500 para as empresas enquadradas nos demais regimes. Já o envio de informações incorretas, a multa é de 3% sobre as obrigações comerciais. Já no âmbito estadual, né, trazendo como São Paulo de referência, lá no artigo 527, inciso 5, em todas as suas alíneas ali dentro do regulamento ICMS, você vai identificar todos os tipos de multa, né? E ali a gente tem a multa de 6 UFs por livro em atraso e de 1% sobre o valor das operações não escrituradas no livro pertinente bloco K. Então, nessa situação, ele vai caracterizar como uma irregularidade, né, na escrituração do EFD. E entre outras situações que você pode estar observando no artigo 527. Agora, como novidade, no mês de maio, o governo, né, publicou mais uma nova legislação que ele trata penalidades especificamente para livros de natureza contábil ou fiscal em formas de arquivos digitais e sistemas. Então, é uma nova modalidade de penalidade que a Receita Federal lançou através da Lei 13.670. E aí, como que é? A inobservância, né, a não entrega dos livros, a escrituração das formas corretas, vai gerar, então, a multa de 0,5% do valor da receita bruta, se não atender os requisitos, para apresentação dos registros e respectivos arquivos. Então, se eu não entreguei todos os registros, mas eu deixei o bloco K de fora, então eu vou me enquadrar nessa multa também. E mais multa de 5% sobre o valor da operação, limitada a 1% do valor da receita, aos que omitirem ou prestarem informação incorreta, também dentro dos registros dos arquivos. E multa de 0,2% por dia de atraso, limitada a 1%. Então, gente, a penalidade, isso, a gente está falando de penalidade já específica, que já acontece, mas ainda eu posso ter outras penalidades no caso de autuações fiscais, que essa aí gera a fiscalização e aí é muito mais grave, né?
E agora a gente falou tudo isso aí em relação a essas novas legislações, as novas obrigatoriedades. Aí você pode me perguntar como que você identifica tudo isso dentro do sistema MBM. Então, como que a gente combinou? Em uma próxima oportunidade, a gente já vai disponibilizar um novo conteúdo que aí eu vou tratar essas informações diretamente dentro do software. Então, as obrigatoriedades e risco tecnicamente, apontando os dados, os cadastros, os tipos de escrituração, as emissões de documentos fiscais que influenciam na entrega da nova obrigação, apresentando as telas do software, inclusive essa movimentação de mercadoria que já existe no sistema. Então, a gente, nessa próxima oportunidade, a gente vai disponibilizar esse tipo de conteúdo, né? Aí você pode ver com o departamento comercial para estar adquirindo esse conteúdo para fazer diretamente dentro da sua base de dados. E aí, depois dessa análise, você pode requerer uma nova consulta direta, específica para a sua empresa. Então, assim, aproveite as soluções que a gente oferece aqui na MBM para diminuir tanto o custo de produção, gerar mais faturamento, aumentar a competitividade, lucratividade e evitar sanções fiscais, né? Aí vocês podem contar com as nossas consultorias de processo. Então, nós temos consultorias de processos, consultoria fiscal, que vai auxiliar você em todo o mapeamento, avaliação, validação dos processos e as informações necessárias para a geração do bloco K. Então, a governança tributária e fiscal como fonte de inovação de negócios. Hoje, era um departamento, era uma situação que ele era visto como um departamento a mais. Hoje, não, ele faz parte das inovações de negócio. É necessário a análise fiscal antes de qualquer tomada de decisão. Então, precisamos estar bem alinhados, né? Principalmente, pessoal, contabilidade. A partir de amanhã, agende já uma reunião com a sua contabilidade, por favor. Senta todo mundo e faz uma reanálise de tudo que vocês estão fazendo, certo? Quando a gente olha o bloco, o K, o SPED em si, né? E a gente vê, só enxerga aquele topo, né? Mas se a gente começar a esmiuçar a fundo, a gente vai ver que isso é muito maior, a gente tem muito mais para conhecer e para explorar desse projeto, de forma que isso venha trazer um reflexo positivo para a empresa, né? Que isso a gente vem aproveitar dessa obrigatoriedade e fazer disso oportunidades. Então, hoje, qualquer projeto do SPED, seja contábil, seja qualquer projeto, ele não é mais lá do fiscal. Ele não é do TI, não é da controladoria, ele é da empresa. Desde a menina da recepção que está recebendo uma mercadoria, essa mercadoria está chegando sem nota fiscal, ela tem que ter consciência que ela nem deve chamar o pessoal da logística para receber esse produto. Então, falando assim num genérico, né? É necessário que todos tenham essa consciência, né? E 2019 está aí, né? Falta apenas 5 meses, né, Barbosa? Resumindo, 100 dias úteis, sem a gente descontar as emendas, feriados, blá, 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 né? O prazo é muito curto para a revisão dos processos, cadastro dos sistemas, gestão versus o cadastro do sistema na contabilidade. Então, assim, pessoal, o tempo é curto, né? E aí, inclusive, se a sua contabilidade hoje, ela não recepciona os arquivos e ela faz apenas através de XML, o bloco K não é possível integrar através de XML, não existe essa possibilidade, né? Então, é necessário que, de repente, o seu sistema, no início, o Takao relatou aqui quais são os sistemas que nós já temos integração, né? De repente, a sua contabilidade usa um sistema que a MBM não integra ainda com esse sistema. Então, aí vai demandar um tempo muito maior para que a gente desenvolva essa situação, que reveja os cadastros da contabilidade, né? Então, assim, pessoal, correndo, temos poucos tempos, vamos lá. Pessoal, agora, como a gente já passou bastante, assim, da hora do previsto, né? A gente vai dar mais uma compilada, o pessoal continua aqui perguntando, a gente vai dar uma compilada nessas perguntas e aí a gente responde, né, por e-mail, vocês devem ter se inscrito. Aquilo que for específico, a gente manda especificamente, se for mais genérico, a gente manda a resposta para todo mundo, né? E vocês podem, assim, continuar entrando em contato. A gente tem aqui um processo de consultoria,
que a gente oferece também, caso seja necessário, pode contratar a nossa consultoria para uma identificação mais a fundo, aí junto, específico, dentro da sua empresa, junto com a sua contabilidade, né? Então, estamos aí à disposição. E o que eu queria convidar vocês? No próximo mês, nós vamos ter um novo webinar fiscal, né? A semana que vem, dentro de alguns dias, vocês vão ter um outro webinar que é referente ao desenvolvimento do sistema. Nós tivemos várias novidades que vão ser expostas nesse novo webinar. Porém, o webinar fiscal, nós vamos ter o mês que vem, e o tema que eu convido vocês para assistirem com a gente aqui, ele é: qual a nota de risco que os seus fornecedores têm dentro da lei Nos Conformes. Né? O governo lançou uma nova lei que chama, o projeto dessa lei, o governo de São Paulo, tá, pessoal? Ela chama Nos Conformes. E dentro desse Nos Conformes tem várias situações novas que ele vai avaliar e que vai influenciar muito comercialmente, inclusive. As empresas multinacionais hoje, elas já exigem uma lista imensa de informações para que você faça uma venda para a empresa deles. Não falando só de multinacionais, falando, por exemplo, da Odebrecht. Para você fazer uma venda na Odebrecht, você precisa de muitas informações. E agora, o que vai acontecer? Essas empresas vão se utilizar de mais um recurso disponibilizado para o governo, que é a nota de risco que cada contribuinte apresenta para o governo. Então, ali você vai ter da nota A+, B, C, D e E. Então, os seus fornecedores que você hoje está relacionando, quais essas notas? O que isso impacta para você como contribuinte de São Paulo? Então, isso a gente vai rever no próximo webinar, que é extremamente importante também. E outra situação, o governo de São Paulo, ele lançou um pós-validador. Pessoal, às vezes tem bastante gente que está assistindo que não é da contabilidade. Então, eu peço que vocês repassem essas informações para a contabilidade, que para eles isso é diário, essas informações, essas entregas de obrigações fiscais. Então, assim, hoje já existe o PVA, que faz a validação dos arquivos do SPED mensal antes de ser transmitido para a Cefaz. Agora, o governo de São Paulo lançou um novo software, que ele é um pós-validador. Ele cruza os dados entre o EFD, né, que é o SPED fiscal, versus dias, versus nota fiscal eletrônica. E, pasmem, ele está num projeto piloto, porém ele já levantou os últimos 5 anos e está disponível para qualquer empresa verificar todas aquelas situações de inconsistências que ele encontrou nos cruzamentos de escrituração. O exemplo que eu dei para você, quando o seu fornecedor cancelou uma nota fiscal e não te avisou e você não lançou. Então, lá no governo, quando você puxar esse pós-validador, ele vai informar para você que você não lançou a nota fiscal do mês tal, chave de acesso tal, no valor tal, no seu SPED. E você tem que justificar isso. Então, assim, outra situação, a nota fiscal foi emitida com valor de PIS e COFINS X e na sua escrituração do EFD foi lançado o valor Y. E entre outras situações, assim, o assunto é longo e a gente vai tratar, então, isso no próximo webinar. Fica aí o convite lançado para vocês. Esteja aí presente com a gente. E muito obrigada. Um abraço para vocês, uma boa tarde.